sempre o melhor pra mim. Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e vamos falar de um assunto muito importante, talvez pouco falado, mas muito importante. Qual é esse assunto, Carol? Bom, nós vamos fazer uma análise da nossa obediência, olha isso, obediência e comprometimento com a Igreja Católica Apostólica Romana. Putz, Carol, não vou falar sobre isso, que não me põe nessa situação, ninguém é perfeito. Pois é, mas isso a gente precisa falar e a gente precisa analisar em nós mesmos. Vamos lá? Queria começar por uma passagem. É muito bom começar com a palavra de Deus, né? Que é melhor para um vídeo do que começar com o próprio Deus falando pra gente. Ele diz assim no Apocalipse 3:6: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, a partir de Pentecostes, a gente recebeu o Espírito Santo e a partir daí os apóstolos tiveram força, coragem, consolo, sabedoria, discernimento para levar a palavra de Deus para as pessoas, para levar a Deus, o evangelho de Jesus Cristo para o mundo. E eles sofreram perseguições, eles sofreram muito para a gente hoje saber de Jesus, ter essa igreja que a gente tem hoje. Eles deram a vida, né? 11 morreram de perseguidos, assim, né? E João, o único que não foi morto, assassinado, porque ele morreu no exílio, né? Na ilha de Patmos, né? Então, gente, as pessoas deram a vida pra gente ter o evangelho, a gente ter a igreja que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem que primeiro ter essa consciência. Pessoas morreram para eu ter o que eu tenho hoje. Eu tô valorizando a minha Bíblia, eu pego para ler. Teve gente que morreu para eu ter Bíblia e eu pego para ler. Eucaristia, teve gente que morreu para eu ter Jesus. Para eu ter Jesus se doando para mim, eu não quero ir na missa. Por exemplo, teve gente que foi perseguido para que eu tivesse acesso ao catecismo, que é uma forma que eu posso saber como que eu devo praticar a minha fé. E eu não quero ler o catecismo, eu não quero conhecer, eu quero tampar meus ouvidos porque a igreja diz, porque a igreja é ultrapassada, a igreja não sabe. Gente, esse mesmo Espírito que guiou esses apóstolos é o mesmo que guia a igreja hoje. Isso é uma verdade. E nós temos que ter convicção, né? De que isso é uma verdade. O próprio Espírito de Deus guia a igreja, ponto, né? Não vamos dizer que não temos situações que ocorrem erros. Porém, gente, a explicação disso é: as pessoas que erram dentro da igreja são, vamos dizer, são pessoas que traíram a doutrina de Jesus, né? Porque a igreja, ela é santa. As pessoas que fizeram coisa errada, elas são traidoras da igreja. A igreja é santa. Se tem erro na igreja, é porque foram traidores, não foi porque assim, ó, gente, uma coisa que o padre Paulo Ricardo explica que é sensacional. Ele diz: muitos acham que a igreja, ela é só uma instituição aqui física. Realmente, a igreja, ela é uma instituição. Porém, a igreja é muito mais invisível do que visível. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja são as pessoas que já estão salvas, são as pessoas que estão no purgatório, são os santos, somos nós. Somos igreja. Portanto, ninguém nos obriga a ser católico. Porém, se vamos ser católicos, nós temos que abraçar a fé de Jesus. Nós temos que ouvir o que nossa mãe igreja diz e obedecer. Por exemplo, os sacramentos. Gente, o dia que eu descobri a beleza e importância da confissão, minha confissão durou 1 hora.
Eu tô tentando fazer um propósito, assim, de confessar todo mês. Ainda não tô muito perfeita nisso, mas tô melhorando, tô melhorando. Fica um convite pra você. Mas, gente, você tem noção que é confissão? Confissão se eu estou vamos supor que eu estou em estado de pecado grave, né? Pecado mortal. Se eu confesso, eu volto eu me reconcilio com Deus e eu volto pro estado de graça. Eu meio que recupero o meu céu. E se eu, vamos supor que eu não estou em estado de pecado grave, eu falar, então nem vou confessar. Assim, ó, os pecados veniais nós não somos obrigados a confessar como os pecados graves. Porém, gente, quando a gente confessa os pecados veniais, nós recebemos, o padre Duarte Lara fala que nós recebemos o remédio para combater eles. E se a gente combate os pequenos pecados, é mais difícil a gente cair nos grandes. Se eu não tô combatendo com ardor os meus pecados pequenos, logo eu vou cair no grande. Entendeu? Se eu fico de pecadinho, e eu não dou importância no pecadinho, eu caio no pecadão. E aí, você quer perder seu céu? Você quer entrar em estado de pecado grave? Gente, tem santos que falavam assim, morrer antes de pecar. Tinha santos que morriam porque eles não queriam pecar. Então, pecado é uma coisa horrível, é uma desgraça. A gente perdeu noção do que é pecado. Tipo, sabemos que Jesus é misericordioso e amoroso. Porém, gente, a nossa vida tem que ser uma luta. Se somos cristãos, nós temos que ter horror ao pecado. Mesmo o pecadinho, gente, o pecadinho, já pra gente reparar, a gente já tem uns tempinhos aí de purgatório pra reparar nosso pecadinho. Imagina o pecadão. A gente tem que ter horror toda vez que a gente traz Jesus. O pecado é isso, o pecado é uma fraqueza nossa, é uma traição nossa. Pode ser uma pequena, né? Mas pode ser uma grande. Então a gente tem que ficar esperto. A confissão é um remédio para a gente não, conseguir lutar pela nossa santidade. Gente, a missa, sabe o que é a missa? Sabe o que é a missa? A missa é a renovação do sacrifício de Jesus. Às vezes a gente fala, eu queria estar lá, naquele dia que Jesus morreu, porque eu ia consolar Jesus. Se alguém falasse, crucifica, eu ia falar, não. Eu ia ver Maria ali, ó, quietinha, e aí eu ia abraçar ela, eu ia consolar ela. Gente, o que é a missa? É a renovação desse sacrifício, essa aliança acontecendo de novo. Não na nossa jeito humano, assim, né? Porque foi uns tempão atrás. Porém, espiritualmente, é renovação, é Jesus derramando sangue novamente. Esse é meu corpo, esse é meu sangue. É Ele dando o corpo e o sangue de novo. E o que importância a gente tem dado para a missa, hã? Eu pergunto para mim, que importância eu tenho dado para a missa? Preguiça de ir na missa? A gente fala que a gente quer consolar, mas se a gente vai na missa, somos nós que somos consolados. Você tem noção? Deus podia ser qualquer coisa e Ele é pra mim. E eu quero ser feliz, eu quero me realizar. Gente, enquanto a gente tiver o fim último da nossa vida em nós mesmos, nós nunca vamos encontrar nosso propósito. Por quê? Porque você nasceu. Por que você tá aqui? Você veio aqui para a obra de Deus, você veio aqui para Jesus, você veio aqui para Deus. Então você nunca vai achar seu propósito em você mesmo. Às vezes a pessoa quer tanto se realizar e ser feliz, ela não sabe o que Deus tem para ela. Qual é o plano de Deus para ela, né? Nós temos que parar e esvaziar a gente, e a gente tem que ter obediência no que a igreja diz. A igreja, quando diz, a gente tem que crer que Jesus é o próprio Deus, o Espírito Santo, né? Ele diz para nós através da igreja. E então, gente, uma coisa que eu queria falar, talvez é um assunto delicado, às vezes a gente evita de falar, mas nós temos que falar. Gente, por exemplo, vou dar um exemplo. A igreja é expressamente
abertamente contra o aborto. Por quê? Ó, gente, nós temos que entender uma coisa. Nós temos na nossa fé que a partir do momento lá da concepção, nós já temos uma vida com todos os seus aspectos, alma, espírito, o corpo se formando. Nós já temos um ser amado por Deus, nós já temos uma vida ali. E essa vida que tá ali não vale menos que a minha. Então, eu eliminar essa vida aqui não é menos importante do que a minha. Então, não é, por exemplo, pegar a minha vida, a vida do bebê. A minha não vale mais. Então, se eu eliminar a minha vida e eliminar a dele, é o mesmo valor, ele não tem menos valor. Já é uma vida ali, já existe. Deus já soprou, Deus já criou, Deus já amou. Então, o que a igreja diz? A igreja fala, não, nós não podemos negar que algumas situações as mães sofrem. Existem coisas horríveis que podem acontecer e nós não negamos o sofrimento da mãe, isso jamais. Porém, gente, o aborto, ele jamais, matar uma vida inocente, eliminar uma vida inocente, jamais vai ser uma solução. O que a igreja propõe, nós temos... Se alguém uma vez te dizer que você que é contra o aborto não tá preocupada com a mãe, não é verdade. Porque a igreja é a que mais tem ajudado essas mães com dificuldade, com dúvidas, com sofrimentos. A igreja, gente, a igreja é a maior instituição de caridade no mundo. Ponto. Isso ninguém pode falar nada. Se a igreja parar de atuar, metade das escolas no Oriente Médio, eles param, né? Aqui também, se for ver onde você mais acha coisa de caridade? Na igreja. Então, ninguém pode falar que a igreja não tá preocupada. Tá. A igreja não condena a pessoa, a igreja condena o pecado. A igreja não condena e exclui ninguém. A igreja, ela despreza o pecado e não a pessoa acolhe. Isso a gente tem que ter muito claro, certo? Porque o pecado, a gente não pode perder noção do que é pecado. Gente, não matarás é um mandamento. Então, o que o Papa, quem somos nós para discordar do Papa? O que o Papa diz? Gente, olha, existe uma vida humana, já existe, já tá lá. Não é vamos impedir que aconteça, já aconteceu. Então, você não consegue, você não pode fazer um mal, combater um mal com um mal. Nunca vai ser, o aborto nunca vai ser uma solução. O aborto vai ser mal para a alma, para o corpo. O aborto é terrível, gente, para a alma da pessoa, para criancinha ali que falam assim, é porque eu tenho que ter meu direito de autodeterminar sobre o meu corpo. E aquela criança? Ela teve o direito de se autodeterminar pelo corpo dela? Sabe, eu vi esses dias uma notícia da OAB que estava se mobilizando a favor do aborto, mas a própria OAB, tipo, na mesma semana, se não me engano, estava defendendo a vida de um cavalinho, que queriam fazer o aborto do cavalinho na barriga da mãe, e a OAB estava se posicionando a favor da vida do cavalinho. Então, assim, a gente defende a vida do animalzinho e não defende a vida de um filho de Deus, a gente defende a criatura e não defende o filho de Deus. A gente vê que certas coisas não fazem sentido aí, né? Então, gente, nós temos que amar o que a igreja nos diz. Quando a igreja diz é uma mãezona falando com a gente. Então, gente, nós temos que amar a igreja, certo? E como que a gente vai ser mais obediente? Gente, a gente ama o que a gente conhece. Então, vamos lá. Catecismo da Igreja Católica, a gente conhece? Como que a gente vai defender as coisas se a gente não sabe o que a igreja diz, o que a igreja não diz? Como que a gente não vai ser enganado se a gente não sabe como a igreja se posiciona? Catecismo, Bíblia, teve gente que morreu pra gente ter Bíblia e a gente não quer ler a Bíblia. Constância na oração, constância, gente, eu sei que às vezes é difícil, que é corrido, mas quanto mais corrido, mais a gente tem que rezar.
Gente, a oração é uma coisa que a gente não pode viver sem. Não pode. Faz um teste, assim, fica um mês rezando todos os dias, rezando de verdade, assim, não qualquer coisinha tipo amém, rezando, conversando com Deus, abrindo seu coração, com devoção, e fica um mês sem. Não, nem fica. Mas vocês vão perceber, eu percebo como eu sou diferente, a minha atitude é diferente, meus pensamentos parece que eu fico mais mundana, vamos dizer assim, não sei como poderia dizer. Mas quando eu fico sem rezar, eu percebo como eu fico diferente, num jeito ruim. E quando eu volto assim para minha oração diária, ler a Bíblia, ir na missa, confessar, gente, é outra pessoa, uma pessoa mais feliz, mais agradável, mais fiel, e é isso que Deus pede, né? E aí, vamos supor que Jesus volta amanhã, ou senão você nem volta, né? Vamos supor que Deus livre de uma morte súbita, mas vamos supor que a gente morre amanhã. E aí, Deus vai te encontrar em que estado? Você vai estar num estado de merecer o céu ou merecer outra coisa? Sabemos que Deus é misericordioso, mas Deus é justo também. E aí, o que você fez das suas obras? Quais foram boas, né? Então, gente, a gente tem que viver com amor à igreja, né? Santa Teresinha do Menino Jesus falava assim: e no coração da igreja eu vou ser o amor. O que é o amor? Eu me reconheço pequena. Eu quero abandonar a minha vontade. Gente, enquanto a gente não aprendeu a deixar de fazer o que a gente quer o tempo inteiro, a gente não vai aprender a obedecer. Como a gente vai obedecer se a gente sempre está acostumado a fazer nossa vontade? Como a gente vai ter noção de pecado se a gente não reza? Como a gente vai nos tornar mais santos se a gente não faz esforço para isso, né? Então, gente, é um chamado, né? Maria tem aparecido no mundo inteiro e tem falado pra gente: meus filhinhos, conversão. A conversão não é só para quem não é católico, é para os católicos também. Nós também temos que nos converter. Então, se Maria, nossa mãe, tá pedindo: filhinhos, conversão, vamos ter essa conversão. Vamos ter essa obediência, isso é ótimo. Vamos ter essa obediência no que a igreja nos diz. Vamos amar, vamos aprender. Às vezes né? Meu fim último não sou eu mesma. Lembrando, meu propósito nessa vida é Deus e fazer a vontade de Deus. Eu não sou o fim último de mim mesma. Então, enquanto eu viver querendo só me realizar e ser feliz, e eu como fim último, eu não vou ter propósito, porque meu propósito nesse mundo é o céu, né? Às vezes a gente fica preocupado com cada coisa e a gente vai ver, isso é pensamento de quem não pensa no céu, que tem outra vida. Então, gente, vamos viver sonhando com esse nosso céu e nos esforçando pra gente chegar lá, tá bom? Que Deus abençoe você, que você seja firme aí nessa batalha, pra gente um dia poder todo mundo se ver lá no céu com Jesus. Amém? Sempre o melhor testei, sempre o melhor.